Olá, pessoal! Nesse nosso terceiro vídeo da disciplina Ciência Política, nós vamos estudar o Estado Democrático de Direito. Para nós entendermos, o Estado Democrático de Direito, como nós chegamos até ele, nós precisamos entender todo aquele processo de evolução histórica, de formação do Estado moderno, que nós vimos nos vídeos passados. Bom, então hoje, só para lembrar, é importante também a gente ressaltar o conceito de Estado. O conceito de Estado, ele vai variar de autor para autor, e cada autor vai entender que o conceito de Estado deve ter alguns elementos. E para que o Estado exista, é necessário a existência desses elementos. Eu vou trazer para vocês o primeiro conceito de Estado, que é do filósofo Hegel. Hegel entende o seguinte: ele define o Estado como totalidade ética. É a realidade da ética, o espírito ético enquanto vontade patente, evidente por si mesma. É substancial, que pensa e conhece de si mesma, que cumpre o que sabe e como sabe. É um conceito um tanto quanto filosófico, mas nós vamos ter Jelinek, que vai entender o seguinte: ele apresenta o Estado juridicamente como a corporação de um povo, assente em um determinado território e dotada de um poder originário do mando. Percebam aqui que nós estamos construindo o conceito de Estado a partir de alguns elementos, que é o povo em um território e o poder sobre esse povo neste território. Então, o que nós podemos visualizar é que o conceito de Estado ele vai perpassar por três elementos básicos necessários, que é a ideia de um povo em um território e um poder atuando sobre essas pessoas nesse território. Então, toda essa concepção, por exemplo, nós temos a concepção de Estado como uma comunidade de homens fixada sobre um território próprio e dotada de uma organização de onde emana para certo grupo estabelecido, na relação com seus membros, um poder superior de ação, de mando e de coerção. Essa concepção que nós vimos é uma concepção liberal, é uma concepção mais moderna. Então, entende-se o Estado como um institucionalizador do poder, a partir dessa noção de Estado enquanto uma autoridade, de quanto um poder de coerção sobre as pessoas naquele território. Então, no paradigma do Estado social de direito, Herler, que é um outro pensador, ele vai entender o seguinte, que o Estado é uma unidade de dominação territorial soberana, diferenciando-se dos demais grupos territoriais de dominação por seu caráter de unidade soberana, de ação e de decisão. E Dallaire, Dalmo de Abreu Dallaire, que é um dos autores que nós estamos acompanhando a leitura, para ele é o seguinte: em sua concepção, uma concepção tomista, ele analisa o aparato estatal como ordem jurídica soberana, que visa o bem comum de um povo situado em determinado território. Então, é importante a gente ter isso em mente, toda essa questão do que seja um Estado, para que nós possamos entender esse Estado democrático de direito. E para entendermos, como eu disse para vocês, a gente precisa saber as fases pelas quais o Estado passou, que a gente pode dizer que o Estado surgiu de uma organização social com a existência de um poder. Nós vimos que esse poder, em determinada fase da história, ele estava descentralizado nas mãos dos senhores feudais, de forma que foi havendo um crescimento da burguesia e que ela teve necessidade de constituir e concentrar o poder na mão de uma só pessoa, que foi o príncipe. Momento em que nós tivemos a formação do Estado, um Estado, podemos dizer, totalitário e absolutista naquela época, que era a ideia de um Leviatã, que era um Estado forte e concentrador de poder. O que começou a desagradar toda aquela burguesia, porque ela queria também, ela não queria que esse poder fosse um poder arbitrário, um poder autoritário. E essa ideia a partir dessa ideia, passou-se a pensar em direitos que esse Estado soberano, esse Estado Leviatã, ele deveria respeitar, limites que ele deveria obedecer, para que não houvessem os abusos de poder. Então, nós começamos a pensar em um Estado liberal, um Estado liberal com a garantia das liberdades individuais do indivíduo. Então, considerando que houve uma evolução daquela ausência de poder concentrado, que era um poder descentralizado, para as mãos de uma única pessoa, que era o príncipe, formando o que nós entendemos de Estado absolutista, e houve uma evolução do Estado absolutista para um Estado liberal, nós temos que entender, segundo o Streeck, que o Estado liberal ele é dividido. Então, nós temos um Estado liberal bipartido, que, segundo ele é bipartido em Estado legal e Estado de direito. E o Estado de direito, ele é
dividido, repartido em três: o Estado liberal de direito, o Estado social de direito e o Estado democrático de direito, que é o que nos vai interessar hoje. Então, enquanto que o Estado liberal de direito, ele perpassava pela noção de liberdade, de garantias individuais, como a liberdade da pessoa, a liberdade de propriedade, a propriedade, né, enquanto uma noção de a pessoa ser proprietária de si mesma, ser proprietária de seus direitos. Nós tivemos o Estado social. O Estado social de direito era um Estado para garantir minimamente os direitos sociais daquela pessoa. Nós tivemos, então, se nós formos pensar na evolução dos direitos fundamentais, ou na evolução dos direitos humanos, na conquista desses direitos humanos, nós vamos entender que aquele Estado liberal de direito era um Estado que começou-se a garantir liberdades individuais, é o que nós chamamos de direitos de primeira dimensão, e depois nós tivemos o Estado social de direito, porque esse Estado social de direito ele decorre de uma necessidade que a sociedade estava apresentando em decorrência da desigualdade social acentuada e da desigualdade social e econômica que estava se agravando, mesmo naquele contexto em que havia a garantia das liberdades. Então, o Estado social ele surge desse contexto e ele prima por proteger direitos sociais dos indivíduos, como o direito à moradia, ao trabalho, à saúde. Porém, o que nós vamos perceber é que esse Estado social de direito, e que ele prima pela proteção aos direitos sociais do indivíduo em sociedade, ele também não é suficiente, ou não foi suficiente, para assegurar a efetividade da dignidade da pessoa humana, porque a dignidade da pessoa humana é o pilar, é o objetivo, o fundamento do Estado democrático de direito e do Estado de direito em si. Então, era necessário, pensava assim, era necessário uma atuação do Estado, não só uma atuação de garantir direitos, uma atuação de não fazer, de permitir que o sujeito faça, e o Estado iria intervir só quando chamado, só quando demandado. Entendia-se que havia uma necessidade de atuação do Estado, ele tinha que fazer, ele tinha que realizar ações concretas para garantir todos esses direitos que estavam sendo conquistados. Então, essa atuação do Estado, essa postura ativa de realizar políticas públicas para garantir os direitos é compreendido no contexto do Estado Democrático de Direito. E nesse mesmo sentido, Dallaire vai dizer o seguinte: a ideia moderna de um Estado democrático tem raízes no século XVIII, implicando a afirmação de certos valores fundamentais da pessoa humana. E aí, Silva vai entender o seguinte, vai complementar essa ideia de Dallaire. Para ele, a configuração do Estado Democrático de Direito não significa apenas unir formalmente os conceitos de Estado Democrático e de Estado de Direito. É muito mais que isso. É o que eu disse para vocês, vai exigir uma atuação concreta do Estado para garantir todos esses direitos. Não adianta estabelecer em lei, estabelecer em normas, estabelecer na Constituição que o cidadão é um sujeito de direito e que ele tem direitos, por exemplo, à moradia, se o Estado não pensar em políticas habitacionais acessíveis a todas as pessoas. Não adianta garantir o direito à saúde, estipular uma lei que vai determinar o direito à saúde por parte de todas as pessoas, se o Estado não realizar políticas públicas na área da saúde, da assistência social, da proteção da família, da saúde da família. Então, o Estado ele tem que ter essa postura proativa. Então, o que Lênio Streck vai entender? Que com a concepção do Estado Democrático de Direito, a atuação do Estado passa a ter um conteúdo de transformação do status quo. A lei aparecendo como um instrumento de transformação por incorporar um papel simbólico protetivo de manutenção do espaço vital da humanidade. Então, a lei ela aparece como um instrumento de proteção e o Estado, com a lei, por meio da lei, vai efetivar aqueles direitos previstos no texto legal. Então, para ele, os mecanismos utilizados aprofundam paroxisticamente seu papel promocional, mutando-o em transformador das relações comunitárias, sendo o ator principal a coletividade, e não mais aquele sujeito, compreendendo toda a partilha comum de destinos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o Estado tem que ter um papel transformador na realidade social, a fim de concretizar todos os direitos, e o sujeito desses direitos não será somente um indivíduo quanto pessoa única em sociedade, ou tratado individualmente.
Nós temos que pensar também nesse indivíduo coletivamente, nesse indivíduo socialmente, protegendo-o enquanto coletividade. Então, nós vamos começar a conquistar também direitos coletivos, direitos ao meio ambiente, direito do consumidor, em que toda uma classe pode ser protegida de uma forma conjunta. Então, nós vamos ter outros direitos que vão surgir e vão ser pensados a partir dessa ótica de um Estado democrático de direito, onde o poder emana do povo e é para o povo e é o povo que está no poder, ainda que seja por meio dos seus representantes. Então, é todo esse conceito, essa noção que nós temos que ter para entender onde está o Estado democrático de direito nessa seara toda de Estado. Então, o Estado democrático de direito que nós podemos concluir disso é que ele evoluiu daquele Estado moderno, ele é uma espécie de Estado moderno, mas com uma outra conotação, com uma outra roupagem. Além de garantir as liberdades individuais, como o Estado liberal de direito garantia, e além de garantir também os direitos sociais, como o Estado social o direito garante, ele vai garantir também a sua efetividade, que é a sua concretude prática. E nós temos alguns princípios que vão nortear o estudo, né, do Estado Democrático de Direito, que são os princípios, os pilares, podemos assim dizer, do Estado Democrático de Direito. Nós temos alguns princípios que são, por exemplo, constitucionalidade. O princípio da constitucionalidade, ele vai requerer de nós uma compreensão da Constituição enquanto uma norma superior e de onde outras normas inferiores extrairão a sua validade. Então, respaldado na supremacia da Constituição, vincula o legislador à elaboração de suas normas, vincula o legislador na sua atuação e também todos os atores sociais, todos os atores estatais, até mesmo o Poder Judiciário. Por quê? Inclusive o Poder Judiciário. Porque, ao aplicar as leis, ele tem que se ater ao previsto na Constituição, sob pena de uma inconstitucionalidade. Tanto é o Poder Legislativo também. Quando ele vai legislar ou não legislar, ele tem que obedecer à Constituição, porque ele pode praticar atos inconstitucionais por ação, como atos inconstitucionais por omissão, que é o caso que nós vimos na live, que eu convidei vocês, a live de homofobia, que nós inclusive convidamos o professor Alexandre Bahia para falar para nós da ADO 26. A ADO 26, que é uma ação declaratória de omissão, o que é uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão? O que significa essa ADO? Significa que o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, ele se omitiu em elaborar uma norma para estabelecer, para definir como crime a homofobia. Mesmo diante de muitas provocações, o Congresso Nacional não fez. Então, esse não fazer do Congresso Nacional se configura como uma inconstitucionalidade por omissão. É por omissão porque ele não fez, e é inconstitucional porque está previsto na Constituição que ele deveria fazer. Então, basicamente é disso que se trata essa DO 26. Na oportunidade, eu convido vocês para assistirem, quem ainda não teve a oportunidade de assistir, que está disponível lá no canal do professor Carlos Haddad, que é o professor de Direito Penal da UFMG. Então, um outro princípio que vai pautar a compreensão do Estado Democrático de Direito é o princípio da organização democrática da sociedade. Então, a organização democrática da sociedade, ela pressupõe uma sociedade que participa das decisões políticas da cidade. É uma sociedade que tem uma atuação nas questões políticas, ela tem uma participação, ela não é somente um sujeito passivo, ela é também um sujeito ativo nas questões políticas. Nós temos o princípio do sistema de direitos fundamentais individuais e coletivos, então, ou seja, os direitos que estão na Constituição, no artigo 5º, aqueles chamados direitos fundamentais, eles não são somente direitos fundamentais individuais, eles são também direitos fundamentais coletivos. De forma que o Estado ele tem que proteger a coletividade, tem que proteger grupos, sejam grupos majoritários como grupos minoritários. Nós temos o princípio da justiça social, que é um mecanismo, um instrumento para corrigir as desigualdades. Nós temos o princípio da igualdade, ou direito à igualdade e princípio da isonomia. Porque esse princípio da igualdade, na verdade, o princípio se chama princípio da isonomia e o direito à igualdade. Um é sinônimo do outro, em termos gerais. O direito à igualdade, ele é pautado no princípio da isonomia.
E o que significa essa igualdade? Não é uma igualdade formal, que basta constar em lei que todos são iguais perante a lei. Nós temos que dar condições para que essas pessoas sejam tratadas em situação de igualdade, em equivalência. Por quê? Dizer que tanto os trabalhadores, né, tipo, os empregados, como os empregadores, os empregados, eles têm as mesmas condições, eles são tratados de forma igual, nós temos que contextualizar isso. Onde que eles são tratados de forma igual? Em qual contexto? Por isso é que nós temos a justiça do trabalho como uma justiça considerada protetiva para a classe trabalhadora, porque, de certa forma, o empregado ele está em situação de desvantagem ou hipossuficiência ou vulnerabilidade em relação ao empregador. Isso pode ser hipossuficiência técnica, econômica, qualquer outro tipo de insuficiência que deixa o empregado em desvantagem com o empregador. Uma outra situação também que esse princípio da igualdade ele tem que estar presente para nós conseguirmos uma equivalência, um tratamento igual, isonômico entre as partes, são as relações de consumo, onde nós temos o fornecedor e o consumidor, sendo o consumidor a parte vulnerável daquela relação. Porque quem detém os meios de produção, quem detém as informações técnicas, quem detém o poder econômico, em regra, é o fornecedor do produto. Nós temos, então, um outro princípio, que é o princípio da divisão dos poderes, ou de funções, que nós vamos estudar na aula sobre separação dos poderes. Nós temos um princípio muito importante, que é o princípio da legalidade, mas que esse princípio da legalidade, ele sozinho, ele não atende ao Estado Democrático de Direito, porque senão nós iríamos voltar lá para o princípio da legalidade, nós voltaríamos lá para o Estado, para o Estado legal, para o Estado de legalidade, onde a lei por si só era suficiente para garantir direitos ou para proteger indivíduos, sendo que, na verdade, ela não conseguiu atender a isso, ela não conseguiu alcançar esse objetivo, tanto é que as leis foram usadas, né, na Alemanha nazista, antes na Segunda Guerra Mundial, elas foram utilizadas como instrumento de legitimidade do poder ou de legitimidade do abuso do poder. Então, nós temos um princípio da legalidade hoje, que ele é uma das garantias constitucionais, porque o cidadão, nós, cidadãos civis, nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, pelo princípio da legalidade, o que a lei proíbe, princípio da legalidade, o que a lei estabelece como crime, nós não podemos fazer sob pena de estarmos cometendo um crime. Por outro lado, o agente público, o servidor público, ele só pode fazer o que a lei estabelece, né, enquanto ele estiver no exercício do serviço público. Então, nós temos o cidadão civil, nós temos o cidadão enquanto agente público, servidor público. Esse servidor público, o princípio da legalidade vai estabelecer para ele que ele só pode fazer, né, enquanto administração pública, o que a lei prevê. E nós podemos fazer tudo, exceto o que a lei prevê. E o que essa lei prevê? Essa lei prevê o que não se pode fazer. E aí, essa questão do princípio da legalidade, ela é muito interessante, porque ela vai nos remeter novamente à ADO 26, que nós tratamos naquela live que eu falei para vocês. A ADO 26, uma das principais críticas a ela é que nós temos o Código Penal, e o princípio que prevalece no Código Penal é o princípio da legalidade, só é crime o que a lei estabelece, e esse princípio também vai ter um outro princípio, que é o da taxatividade, somente o que está taxado como crime é crime, o que não está, não é crime. E nós temos, então, esse contexto que quem vai elaborar a lei, quem vai elaborar a norma legislativa, seria o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, nós vamos estudar na aula sobre divisão de poderes. O Congresso Nacional é quem tem a competência primordial, né, para elaborar leis. E aí nós vamos ver o seguinte, nessa DO 26, pode-se entender que o STF, de certa maneira, ele entendeu a homofobia como crime, mas a homofobia não está no Código Penal. O STF, enquanto Poder Judiciário, ele pode legislar, sendo que eu acabei de dizer que compete ao Poder Legislativo legislar? Então, se nós entendermos que nesse caso em especial que eu estou falando de crimes, né, de tipificar condutas como criminosas, só o legislador pode fazer, que o nosso legislador é o Congresso. Nessa seara da DO 26, o que pode se visualizar é que houve um ativismo judicial por parte do Poder Judiciário
para criar um novo tipo penal, que é a homofobia. Mas nós, ao estudar melhor, naquela live o professor Alexandre Bahia, ele coloca muito bem, não existiu essa legislação, essa criação de uma norma incriminadora por parte do Poder Judiciário. Não aconteceu isso. O que aconteceu talvez tenha sido uma interpretação analógica de uma situação ou aplicação de um precedente jurisdicional. Mas ela vai servir, o princípio da legalidade, para nos proteger de eventuais abusos dos poderes. Então, se não é o legislador que legisla, ninguém vai legislar, em regra. Porque nós vamos ver na tripartição dos poderes que existem competências de todos os poderes, cada poder tem a sua competência, os 3 poderes, judiciário, legislativo e poder legislativo, judiciário e executivo. Cada um tem a sua função. Mas cada um também tem um pouquinho da função do outro. E nós vamos ver isso e podem ficar tranquilos que é super fácil e não compromete o entendimento do que nós estamos dizendo. Só uma observação para vocês saberem. Então, o princípio da legalidade ele tem essa importância, mas que sozinho ele não sustenta o Estado Democrático de Direito. E nós temos também o princípio da segurança e da certeza jurídica, que por meio desse princípio nós vamos ter alguns institutos chamados coisa julgada, direito adquirido, ato jurídico perfeito. São direitos que o Constituinte colocou na Constituição para nós, para dizer o seguinte, olha, se você propuser uma ação, essa ação for julgada e daquela decisão não couber mais recurso, passado um tempo, né, o tempo de recurso, a sua decisão ela vai transitar em julgado. Transitando em julgado significa que ela se tornou coisa julgada. Uma coisa julgada ela não é passível de ser modificada. Tanto é que você, agora que tem essa sentença, você pode ficar tranquilo, já foi resolvida a sua questão. Ainda que você tenha ficado insatisfeito, ainda que você não tenha gostado, não cabe mais recurso daquela decisão. Mas como no direito tudo é exceção, nós temos hipóteses em que uma coisa julgada pode ser rediscutida. Mas não é o caso aqui de nós adentrarmos, senão nós vamos desviar um pouco dessa matéria. Mas para quem quiser estudar depois, é no caso de ação rescisória. Só faço esse ponto aqui, mas só a título mesmo de informação. Então, para também sustentar, né, efetivar o princípio da segurança jurídica, nós temos o direito adquirido. Um exemplo claro acontece muito no direito previdenciário, quando nós estamos adquirindo todos os requisitos para aposentar. Aí vem uma reforma e altera a legislação previdenciária, de forma que os requisitos mudem. Mudando os requisitos, se eu já tiver alcançado todos, cumprido todos os requisitos, eu não vou sofrer aquela lei, os efeitos daquela lei não vão me atingir, se eu tiver cumprido todos os requisitos. E uma outra situação também, que a própria Constituição traz, que é o ato jurídico perfeito. Ato jurídico perfeito, ou também, para compreender melhor, ato jurídico perfazido do verbo perfazer, então é perfeito, né? Não é de feito, de fazido. Mas é só para a gente entender que esse perfeito, essa palavra que nós estamos utilizando, não é em relação a uma perfeição estética, a uma perfeição de completude, é de ter concretizado, de ter terminado a realização daquele ato. Então, o ato jurídico perfeito, que é um ato jurídico concluído no tempo, ele também não vai sofrer os efeitos de uma nova lei. Como, por exemplo, a idade mínima para casar. Se eu tenho uma idade mínima para casar hoje, vamos supor que eu tenha 16 anos e eu vou lá e caso. Eu casei e no dia seguinte sai uma lei nova, falando que a idade mínima para casar é de 18 anos. Vamos supor. E nessa idade mínima para casar de 18 anos, eu olho para o meu marido, recém-casado, e falo assim, nossa, e agora? Será que com essa lei, que tem que ser 18 anos, será que eu vou me tornar solteira? Esse casamento que nós casamos ontem, com essa nova lei, ele vai perder a validade? Não, não vai, porque na época em que a lei estava em vigor, o ano era 16, a idade mínima era 16 anos, e eu concluí todos os atos, eu concluí toda a realização do ato, que é o ato do casamento, para que eu pudesse dizer, ele está perfeito nas suas etapas. Eu concluí todas as etapas para a realização do casamento, na época em que a lei estava perfeita. Então, essa nova lei não vai me atingir. Seria o ato jurídico perfeito. Então, o ato jurídico casamento, ele se concluiu naquele tempo e é a lei daquele tempo que vai prevalecer para ele. Então, todas essas ideias, todos esses princípios que estou trazendo para vocês, são princípios que vão nortear a compreensão do Estado democrático de direito.
E nós temos também que caracterizar esse Estado democrático de direito. Streck ele vai dizer o seguinte, a Constituição de 88 parte do pressuposto de que o Brasil não passou pela etapa do Estado social. Uma vez que o Estado democrático de direito começa a apresentar as condições de possibilidade para a transformação da realidade, sendo considerado inovador e não meramente uma continuidade dos outros estágios do Estado de Direito. E então, por que ele entende isso? Ele entende que a nossa Constituição, ela partiu do pressuposto que nós não tivemos aquele Estado social, aquele Estado de direito social. Tanto é que nela nós temos um rol de direitos individuais, um rol de direitos fundamentais, um rol de direitos sociais também, e depois ela vai dispor sobre a elaboração de políticas públicas para a concretização daqueles efeitos, ou pelo menos ela vai fazer constar que lei tem que vir para poder regulamentar aquela situação. E o artigo 1º da Constituição, ele dispõe o seguinte, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais e da livre iniciativa. Então, essa leitura do artigo 1º, ela vai confirmar aquele entendimento de Lênio Streck sobre a nossa Constituição parte do pressuposto de que nós não passamos pela fase do Estado social. Vejamos aqui mais um ponto. Esse Estado, então, democrático de direito que a Constituição ela apresenta para nós os seus fundamentos, que para ela, os fundamentos são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais e livre iniciativa, nós temos o seguinte. Espera só um momento aqui. Esse Estado, fundamentado nesses parâmetros que eu disse para vocês, ele é caracterizado pela democracia, a democracia onde o cidadão é o legítimo titular do poder, embora o exerça por seus representantes, e nós temos também a ideia de que o Estado limitado pelo direito e o poder político estatal legitimado pelo povo. Então, o Estado, enquanto uma formação, enquanto um poder que vai atuar num território num território onde tem as pessoas, ele é um Estado limitado. Não é igual àquele Estado absolutista que nós tínhamos. Ele é um Estado limitado e ele é limitado pelo direito. E o poder estatal, aquele poder que antes nós tínhamos na mão do príncipe, ele não vai ser mais da forma como ele era, porque agora o povo é que detém esse poder, ainda que por meio de seus representantes. Então, o direito é o direito interno do Estado. O poder democrático é o poder do povo, que reside no território ou pertence a cada Estado. Então, é interessante que esse Estado, essa ideia de Estado constitucional, que é a ideia que vai fundamentar o Estado democrático de direito, molda-se pelos conceitos de direito fundamental, democracia, Estado de direito, primazia do direito individual, a primazia do direito do interesse público sobre o particular, sobre o individual, distribuição de competências e poderes entre os Estados e também entre os poderes instituídos. Canottilho, por exemplo, ele vê o Estado democrático como sendo uma forma de racionalização e generalização do político das sociedades modernas, onde a política é o campo das decisões obrigatórias, que tem como objetivo o estabelecimento e a conservação da ordem, da paz, da segurança e justiça na comunidade. Então, o conceito de Estado democrático de direito, ele deve ser analisado sobre vários aspectos. E se formos partir do pressuposto de uma análise ao pé da letra, o que nós teríamos? Nós teríamos um conceito de Estado, um Estado democrático de direito, ou seja, um Estado de direito, e esse direito seria um direito do povo e para o povo. Então, essa democracia seria essa participação do povo em condições também de igualdade. O que pode haver nessa questão de igualdade são critérios objetivos para preenchimento de cargos, por exemplo. Mas esse Estado constitucional que nós temos, ele é subordinado aos conceitos de direito fundamental, democracia, Estado de Direito e também por toda essa questão da distribuição dos poderes. Então, isso é importante a gente saber, que o Estado Democrático de Direito, ele tem toda essa limitação para a sua existência. Essa limitação, ela é uma forma de controlar o Estado para que a gente não fique com aquele Estado totalitário
que nós tínhamos, por exemplo, no século XVII, etc. Então, no Estado Democrático de Direito, Lênin Streck vai dizer o seguinte, que a legalidade ela tem um papel muito importante, porque a lei, como um instrumento da legalidade, ela caracteriza-se como uma ordem geral e abstrata, regulando a ação social através do não impedimento de seu livre desenvolvimento. Seu instrumento básico é a coerção, através da sanção das condutas contrárias. O ator característico é o indivíduo, mas lembrando que é o indivíduo em sociedade. E para finalizar essa ideia, né, do Estado Democrático de Direito, nós temos que ter em mente que no Brasil, esse Estado Democrático de Direito, ele está no contexto de uma democracia representativa. E essa democracia representativa, ela é exercida pelos partidos políticos, né, que vão obedecer os princípios e institutos de participação direta do cidadão na escolha desses representantes. Bom, feitas as considerações gerais sobre o Estado Democrático de Direito, eu encerro e, como vocês sabem, eu vou disponibilizar a literatura, tenho disponibilizado como algumas obras da Almo Dallari, como a obra do Norberto Bobbio, e nós vamos poder aprofundar depois nas nossas aulas e debates síncronos, tá bom? Então eu encerro aqui e deixo um abraço e muito obrigada. Até a nossa próxima aula.